Perfeito. Agora nós temos os dados que a gente queria da nossa API aqui. Bacana? Então tá. Agora que eu tenho os meus dados aqui, o que eu preciso fazer? Aqui no meu return, eu preciso exibir esse camarada aqui, né? Então os dados que estão vindo aqui, eu preciso exibir na tela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no meu return, ó, lembra que eu preciso criar meu fragmento, tá? E aí eu vou criar uma tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, table, ok? Novamente, eu não vou explicar sobre HTML, tá? Vou criar o header, e aí eu vou criar aqui, ó, o ID, colocar outro TH que vai ser nome, por exemplo. A gente tem data também. E a gente tem o tipo, tá? Se eu salvar isso aqui, ó, eu já vou ter a minha tabela aqui. Maravilha? Então eu vou criar agora o body da minha tabela. Tá? Aliás, aqui, né, a gente precisa colocar um tr, que é uma linha, né, row. Beleza. Aqui no body eu vou colocar um tr e vou colocar um td. Então vamos colocar um dado qualquer aqui, ó. Deixa eu copiar e colar para ser mais rápido. Nome, teste. Data, vamos colocar aqui, ó, 10/10 de 2024. E tipo, entrada. Vou salvar, eu tenho a minha tabela. Obviamente, não é com os dados que está vindo da API, tá? Eu coloquei só para a gente montar a nossa tabela. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir esse dado aqui, que está estático, ou seja, eu escrevi ele aqui, e nós vamos exibir o que veio da minha API. Para isso, a gente precisa de um estado. Então eu vou pegar isso aqui, vou jogar para um estado e vou ler esse estado aqui embaixo. Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar. Então aqui, ó, geralmente os nossos estados eles ficam por primeiro, tá? Eles ficam bem no topo para identificar isso. Então eu vou criar uma constante e vou abrir um array. Maravilha? Aqui eu vou colocar movimentações, vírgula, 7 movimentações. Depois desse array eu vou colocar igual useState, vou dar um enter. O useState ele é importado do React, então se o teu VS Code não importou, tem que fazer a importação. Abro e coloco um array vazio. Tá? O que é isso aqui? O useState nada mais é que como se fosse uma variável. É a mesma coisa que eu criar uma variável chamada movimentações, assim. Qual que é a diferença aqui, né? Primeiro, a minha constante, a minha variável, está aqui, movimentações. E aqui é o valor dela. A segunda opção é a função que muda o valor da variável. Então, se eu quero ler a variável, eu vou usar movimentações. Se eu quero mudar o valor de movimentações, eu uso set movimentações. Esse set não é obrigatório, a gente geralmente é um padrão que utiliza set movimentações para dizer, olha, estou setando, eu estou mudando, tá? E aí a gente coloca aqui o M maiúsculo. Então esse set é para um padrão, ok? E aí o useState é justamente para ele entender o que é isso, né? Se a gente não usar isso aqui seria simplesmente um array, tá? E o useState aí eu coloco o valor padrão que eu quero. No começo é um array vazio e depois vai ser um array preenchido. Ou se não tiver nenhum dado na API, vai continuar sendo um array vazio. Eu posso colocar um número se eu quiser, posso colocar um texto, eu posso colocar um objeto, tá? Posso colocar aqui o nome, 2 pontos, né? Eu posso fazer o que eu quiser aqui, ok? Mas eu vou colocar um array vazio. E o que mais? Qual é a outra diferença? Isso aqui é exclusivo do React, tá, gente? Qual que é a outra diferença? A diferença é, se eu tiver uma variável somente, não for um useState, aqui embaixo eu não vou conseguir ler isso. Por quê? Isso aqui é o ciclo do React, tá? Então, quando eu abro pela primeira vez aqui, não vai ter os dados que veio da minha API. Então, eu abri, vai exibir alguma coisa na tela. Aí vai chamar a função,
vai na API, vai buscar os dados e vai retornar para mim. A hora que ele retornar para mim, eu preciso exibir isso aqui na tela. Se isso aqui estiver em uma variável somente, assim, ó, const movimentações igual a array vazio, eu não vou conseguir atualizar o meu render, o meu retorno. Então aqui o meu componente na tela não vai mostrar, ok? Então o useState é isso. O React ele vai ficar ouvindo o meu estado, que é movimentações. Quando esse estado mudar, ele vai conseguir mudar aqui embaixo também. Então ele vai ser exibido. Ok? Então, uma explicação do porquê a gente não usa variável aqui dentro para fazer isso. Tá? Ok, salvei. Agora eu vou tirar esse tr e eu vou fazer com que exiba os dados que estão aqui em cima. Mas antes eu preciso pegar essa requisição e colocar dentro de movimentação. Então eu vou apagar esse console. E lembra que eu expliquei que um é a variável e o outro é a função que a gente usa? Então eu vou fazer aqui, ó, set movimentações, ou seja, eu vou colocar dentro de movimentação o que veio da requisição ponto data. Feito isso, o que vier da minha API já vai estar dentro de movimentações, ok? Agora aqui dentro eu preciso fazer um map. Por que um map? Porque ele tem um array, ó, e cada objeto desse, cada linha, tem que ser um dado na tabela, beleza? Então eu preciso fazer um map para ele percorrer linha por linha e montar a linha da tabela. Como o map é uma função, é algo do JavaScript, eu tenho que abrir chaves aqui. Lembre disso, tá? Eu não posso fazer direto. Então eu posso pegar aqui, ó, movimentações.map. Se eu não colocar chaves, ele vai entender isso aqui como um texto, como uma string, ok? Agora, se eu coloco dentro de chaves, ó, ele entende que eu quero usar o JavaScript, ok? Como é um map, vou passar um data. E outro detalhe que quando eu estava começando eu também sofria muito, e você provavelmente vai passar por isso. Lá no back-end a gente abriu chaves como retorno do map. Se a gente fizer isso aqui, não vai funcionar e não vai retornar. Porque isso aqui ele vai retornar uma função, enfim. A gente tem que colocar aqui, ó, parênteses. Porque é algo visual que a gente quer retornar. Né? Então o visual aqui, então eu tenho que retornar um parênteses e não chave. Anota num post-it e cola aí no meio da tela do seu notebook, do seu computador, para você não esquecer disso. Ok? Agora cada linha, né, cada data que eu percorrer vai ser um tr, e aí eu coloco o meu td. O primeiro que eu quero exibir é o data.id, beleza? O segundo é o data.nome. O terceiro é o data.tipo. Não, data, né? Data. E o próximo é data.tipo. Deixa eu só verificar. Que são esses dados aqui, né? Ó, data, ID, nome, tipo e valor. Esqueci do valor, ó. Então vamos colocar aqui mais um TH, que é valor. E aqui embaixo eu preciso colocar mais um, que é data.valor. Aqui acabou ficando data.data, mas não tem problema, tá? Vou salvar e olha só. Olha que bacana. Agora ele está exibindo, ó, o ID 2, né? Se a gente olhar lá, realmente é o 2. Conta de água, a data, saída, valor R$150. Beleza? No React, como a gente está criando um map, ele precisa ter, esse map ele precisa ter uma chave. Eu posso aqui dentro do meu tr passar a chave, pode ser o próprio data.id. Mas eu gosto aqui, ó, de colocar um i, tá? Que é o index. E aqui eu passo o meu i. O i nada mais é que o index de cada posição desse array. Então vai começar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E ele some o meu erro e visualmente aqui não vai mudar nada, né? Perfeito? Então nós temos aqui, ó, o nosso componente, beleza? Tá aqui, bonito, perfeito, show. Só que essa nossa tabela aqui tá meio feia, né? A gente poderia melhorar ela. Próxima aula
a gente vai fazer isso. Próxima aula a gente vai melhorar, vai deixar isso aqui bonito, uma tabela aparentemente mais intuitiva de ler, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula. Até mais!